Então, pessoal, um analista de sistema, ele é um profissional da área de tecnologia da informação, TI, que analisa e desenvolve sistemas, mapeia processos, faz a modelagem de dados e levanta os requisitos para implementar esses programas de acordo com os objetivos e as regras de negócio da empresa contratante. Então, pessoal, um analista de sistemas, ele é o responsável que ele vai analisar e desenvolver a parte de sistemas de uma determinada organização. Pode também exercer outras funções, como análise de desempenho e customização de sistemas já implantados, solução de problemas técnicos, elaboração de documentação e de manuais de uso. E quais são as responsabilidades de um analista de sistemas? O analista de sistemas, ele tem diversas responsabilidades. Eu listei algumas aqui para vocês, certo? Então, iniciando aqui, a primeira seria projetar sistemas, atuar com análise e projeto de sistemas, levantar requisitos e regras de negócio, mapear processos e modelagem de dados, garantir a integridade dos sistemas, realizar o planejamento de projetos e operações e versões, documentar as rotinas e processos, manuais, rotinas operacionais e outros, com acompanhamento e validação, trabalhar com desenvolvimento de software entre outras tecnologias, atuar com orientação a objetos, UML e padrões de projetos, acompanhar e buscar melhoria para os sistemas de desenvolvimento. Existem diversas responsabilidades, pessoal, mas eu listei algumas aí para vocês só para ter uma ideia. Um analista de sistemas, ele tem muitas responsabilidades e isso vai variar de empresa para empresa. Então você pode ter um analista de sistemas em uma empresa que ele vai trabalhar com desenvolvimento de software e banco de dados. Já em outra empresa, você pode ter um analista de sistemas que ele vai trabalhar somente com banco de dados, por exemplo. Obviamente que banco de dados teria um outro cargo chamado DBA, né, que seria o gerenciador de banco de dados. Mas dependendo da empresa, pessoal, isso pode variar muito, tá? O analista de sistemas ele pode também fazer diversas coisas, como por exemplo, trabalhar na parte de front-end também, e não somente com back-end. Então isso vai depender de empresas para empresas, beleza? E com que áreas dentro de uma empresa um analista de sistemas vai se relacionar? Então, pessoal, o analista de sistemas, por ser um profissional responsável por atuar com análise e projeto de sistemas, levantamento de requisitos e regras de negócio, ele vai se relacionar com toda a área de análise de sistemas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Em uma empresa, podemos ter, por exemplo, a área de banco de dados e software separado. Então, a gente tem os desenvolvedores na parte de software e temos os DBAs na área de banco de dados. Então, imagine lá que um programador está fazendo um código, ele precisa de uma ajuda em alguma consulta. Ele vai lá e conversa com o DBA, certo? Isso seria, pessoal, uma interação entre áreas dentro de uma empresa. Também o analista de sistemas, um outro exemplo, ele pode se relacionar com a pessoa que levanta os requisitos do sistema. Então ele está lá codificando, ele tem uma dúvida de um determinado requisito, ele vai e conversa com a pessoa responsável por isso. Certo, pessoal? E qual é a formação desejada para se tornar um analista de sistemas? Então, geralmente, pessoal, um analista de sistemas, ele vai ter uma graduação em ciências da computação, sistemas de informação. Outros relacionados, pessoal, seriam algumas faculdades que hoje em dia disponibilizam um curso relacionado aí mais à área de desenvolvimento, como por exemplo, o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Esse curso ele é bastante voltado e dentro de uma empresa você pode ter um analista de sistemas formado nesse curso sem problemas. Aqui a referência, certo, do